Oi, gente, são 2 horas da manhã. Eu tive uma crise de ansiedade hoje. E aí, tudo bem? Antes de mais nada, rapidinho, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. Toda semana eu tô postando vídeo novo aqui. Me segue lá no Instagram também, @ThalesRinco, e vamos fortalecer esse canal, porque um ajudando o outro nós vamos mais longe. E esse vídeo que você acabou de ver foi gravado na noite que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E sim, essa crise de ansiedade aconteceu por conta de comida. E hoje eu quero compartilhar como foi essa experiência pra mim, o que eu pude aprender com ela e te dar algumas dicas de como é que eu tenho evitado que isso aconteça de novo. Mas só um detalhe, o que você acabou de ver foi só uma parte do vídeo. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o vídeo inteiro pra você entender como diabos essa crise mudou a minha vida. A partir do momento que eu comecei a me perceber melhor, prestar mais atenção em mim, no meu corpo, eu consegui aprender a escutar os sinais que o meu corpo me dá. E hoje, depois de ter passado por essa crise toda, eu consigo olhar para trás e dizer como é que foi que tudo isso aconteceu e também como eu consigo evitar que isso aconteça de novo. Tudo aconteceu com uma grande descarga emocional. Naquele dia aconteceu um episódio que me deixou fora de mim. Emocionalmente eu estava esgotado. E como de costume, quando qualquer coisa, por mínima que seja, mexe com o meu emocional, a minha primeira fuga é descontar isso na comida. Se forem emoções negativas, como raiva, ciúmes ou alguma coisa do tipo, eu como para tentar me sentir melhor, de certa forma mais consolado. Se forem emoções positivas, como extrema felicidade, uma situação de celebração ou êxtase, eu como para me sentir recompensado. Tipo, parabéns, Thales, bom trabalho, agora você pode comer. E eu vou mais fundo ainda nessa. Muitas vezes eu criei um hábito tão grande de relacionar felicidade com comida que eu não me sinto bem só em comemorar. Eu preciso da comida para completar a minha sensação de felicidade. Ou seja, nas duas ocasiões, com os dois tipos de emoções, eu vejo a comida como uma fuga, algo que vai resolver os meus problemas naquela hora. E naquele dia foi assim, eu estava frustrado, triste, com raiva, e quando eu cheguei em casa e me deparei com uma situação que até então eu não tinha vivido. Essa mistura de sentimentos começaram a ir para um outro nível. Eu estava me sentindo angustiado, sem ar, um pouco desesperado, sem saber o que fazer com tudo aquilo. Ficava andando de um lado para o outro na casa e nada que eu fizesse ou olhasse me confortava. Eu tinha a sensação de que o tempo não passava e tudo estava mais lento. Até que na minha mente, a única coisa capaz de confortar tudo aquilo que eu estava sentindo era uma pizza grande com calabresa, com uma coca de 2 litros. E isso piorou tudo, porque na época eu já estava tentando emagrecer, eu não tinha saído dos 100 quilos ainda, mas estava determinado a conseguir. E nesse momento eu comecei a travar uma batalha interna comigo mesmo. Eu como pizza ou não como? Como ou não como? E a imagem que eu tenho desse momento é que a parte de mim que queria comer aquela pizza se agigantou e calou a parte que dizia para eu não comer. E de fato eu ia pedir aquela pizza, mas eu tive ajuda e eu acabei não pedindo. Toda vez que eu começo uma dieta, eu peço ajuda para as pessoas mais próximas da minha rotina, para eu não pisar na bola, para eu conseguir cumprir aquilo de fato, o que não deu muito certo até hoje de qualquer forma. Mas enfim, naquele dia específico, minha mãe chegou, ela me viu naquele estado e eu não estava aparentando bem, eu estava em estado desesperador. E ela também viu que eu estava pedindo pizza. E como ela tinha concordado em me ajudar, ela jogou a real e fez a ficha cair pra mim. Ela me lembrou do porquê que eu estava tentando emagrecer, mas como nem tudo são flores e os discursos encorajadores nem sempre funcionam como nos filmes, depois de escutar o que ela disse, eu fiquei com muita raiva, uma raiva muito grande. E ali já não era mais eu falando, era a minha fome, eram os meus vícios emocionais, minha raiva, minha tristeza, eram meus problemas tomando conta de mim. Então eu simplesmente fui pro meu quarto, me tranquei lá dentro, a sensação de agonia voltou ainda mais forte e eu sinceramente não sei quantas vezes eu peguei no meu celular. Eu abri o iFood, olhava para as opções de pizza e depois fechava de novo. Abria e fechava. Eu sei que foram muitas vezes até que eu tomei uma decisão. Olha isso aqui. Oi, gente, são 2 horas da manhã. Eu tive uma crise de ansiedade hoje. Eu tô tentando emagrecer. Eu tenho que perder 15 quilos para atingir meu objetivo. E foi muito difícil. Eu queria mais do que tudo comer uma pizza. Pra mim, os meus problemas eles iam se resolver se eu comesse essa pizza. Eu não sei, deu vontade de gravar esse vídeo, deixar registrado que agora eu me sinto muito melhor por não ter comido. E o que me fez não comer essa pizza foi porque eu tive ajuda
Se eu estivesse sozinho em casa, com certeza eu teria comido. E eu percebo agora que o que eu preciso, que eu tenho uma doença, né? Um transtorno compulsivo alimentar. E eu faria de tudo se eu estivesse ali sozinho para comer aquela pizza, mesmo não tendo dinheiro, mesmo estando numa situação não favorável. Mas eu agradeço agora por não ter comido. E é isso aí. No final das contas, eu não comi aquela pizza. E quando eu gravei esse vídeo, eu já tava me sentindo bem melhor. Todas aquelas sensações horríveis já tinham passado. Eu tava me sentindo mais leve. E eu tava muito feliz, porque eu consegui me sentir bem sem ceder ao meu vício. Imagina agora se eu tivesse pedido aquela pizza. Eu ia ganhar algumas calorias a mais, mas isso seria o de menos na situação. Eu iria reforçar o meu vício. Eu tava dizendo pro meu corpo, é isso aí, essa é a solução. Sempre que você estiver mal, é só comer que vai ficar tudo bem. Ou seja, além disso, eu também iria gastar um dinheiro que eu não tinha ou não poderia gastar. E no final, provavelmente, o final desse vídeo seria bem diferente. E depois de comer aquela pizza inteira, quando as sensações horríveis tivessem passado, eu ia sentir um outro tipo de sensação. Talvez culpa, arrependimento. Inclusive, isso já aconteceu em outras situações em que, de fato, eu comi a pizza. E quando eu falo pizza, é porque pizza nessas situações, pra mim, é a minha comida preferida. E é ela que me faz me acalmar, teoricamente. Mas no final, eu me senti pior do que eu estava antes, como se eu tivesse pegado todo o esforço para me alimentar bem, para emagrecer e jogado no lixo. Então esse dia eu percebi que eu tinha um problema. Caiu a ficha e as coisas ficaram um pouco mais fáceis de entender. Eu percebi que a compulsão alimentar já estava na minha vida há muito tempo e que ela não pretendia ir embora. Na verdade, ela nunca vai embora. Por isso é uma batalha constante, diária. A luta contra a tentação de comer é para sempre. E no dia dessa crise, um pouco antes de gravar esse vídeo, eu entendi que aquela crise tinha me ajudado a mudar a minha vida. E desde então eu tenho tomado atitudes diferentes em relação a mim mesmo para evitar que isso aconteça de novo. E eu sei que se você já passou por isso, você deve estar pensando que falar que eu consegui controlar uma crise de ansiedade é fácil e que difícil mesmo é colocar em prática. E eu tô nessa com você, não é fácil de maneira alguma. Inclusive, a coisa mais difícil para mim hoje em relação ao meu processo de emagrecimento é isso. A questão é a seguinte, não existe uma fórmula mágica para você emagrecer ou se controlar no dia a dia em relação às suas emoções ou à comida. Mas existem coisas, atitudes, ferramentas que têm funcionado muito bem para mim e eu vou compartilhar essas ferramentas agora com vocês. Bom, a primeira dica que eu vou dar, e foi a primeira coisa que eu fiz, é ter consciência. Ter consciência significa entender e aceitar o que você está passando ou o problema que você tem. Esse é o primeiro passo. E se duvidar, o passo mais importante de todos. E apesar de parecer simples, se você não der a importância necessária para isso, assim como eu, você pode perder anos da sua vida não realizando ou alcançando os objetivos que você tem. Quando você toma consciência da situação em que você está, você fica ligado nisso. É como se seu corpo começasse a prestar atenção a esse problema que você identificou. E aqui entra a aceitação. Uma coisa é ter consciência e continuar fazendo errado. Outra coisa é aceitar essa fase que você está passando e decidir fazer o que for necessário para vencer isso. Que foi o que eu fiz naquela noite que eu gravei o vídeo. Eu identifiquei que eu tinha um problema. Eu entendi, eu aceitei que ele sempre vai estar presente. Mas eu decidi fazer tudo para vencer esse vício e me controlar. O segundo passo é o seguinte, identificar qual a sua fome. Que tipo de fome você tem na hora da compulsão? Aqui eu vou generalizar um pouquinho e descrever dois tipos de fome. A primeira é a fome emocional, a segunda é a fome física. Fome física é aquela fome necessária para você sobreviver. Quando o seu corpo precisa de nutrientes, de energia, ele manda um comando para o seu cérebro comer, tipo assim, abastece aqui, cara. Essa é a fome física. A fome emocional é aquela que mesmo quando você acabou de comer, depois de 1 hora, você sente vontade de comer de novo. Essa fome ela não é necessária, o seu corpo na maioria das vezes já está abastecido, mas a sua mente não. Você sente a necessidade de comer mais. Ou então é a fome que te faz trocar a comida saudável pela comida gordurosa ou a comida que não te faz bem. Assim como eu te contei aqui da crise de ansiedade, naquele momento quem estava falando mais alto era a fome emocional. Por muitas vezes eu cheguei em casa, depois de malhar até 2 vezes no dia, com o pensamento de hoje eu vou comer uma comida mais saudável, mas na hora H, minha fome emocional dizia, ei, calma aí, você já malhou 2 vezes, cara, você merece comer uma pizza. Consegue perceber a diferença? Então a partir de hoje eu te convido a testar isso. Todas as vezes que você sentir fome ou vontade de comer, identifica qual a fome que está falando mais alto.
Se há fome física, se há fome emocional, isso já vai te ajudar muito a controlar a sua fome. E a última dica é algo que realmente tem funcionado muito na hora do vamos ver comigo, que é a seguinte: se você usou sua consciência, se você diferenciou sua fome emocional e física e ainda não conseguiu controlar, essa dica pode te ajudar. Geralmente, quando a gente come por compulsão, a gente está querendo fazer uma troca. Na maior parte das vezes, esse algo é um prazer imediato. Então, nesse momento, quando você sentir vontade de comer, perceber que é uma fome emocional e ainda assim sentir que não vai conseguir se controlar, respira fundo e lembra do porquê você está se controlando. Lembra do porquê tem uma parte de você que não quer comer aquela comida. E se você realmente decidiu lá atrás, na primeira dica que eu dei, fazer o que for necessário para vencer isso, lembra que comer vai ser um prazer imediato, que em poucos minutos isso vai acabar, vai te fazer mal e vai te distanciar ainda mais daquilo que você quer lá na frente. Então, pensa um pouco lá na frente, pensa naquilo que você está disposto a trocar hoje para ganhar amanhã. Essas 3 dicas realmente têm me ajudado bastante. E eu espero que de alguma forma elas possam te ajudar também. E lembra, não existe fórmula mágica. Existe dedicação, disciplina e algumas ferramentas que nesse meio podem facilitar o processo, mas não resolver tudo para você. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você se conectou aqui de alguma forma, deixe joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha comigo sua história, compartilha esse vídeo com alguém, se você lembrou de alguém, me segue lá no Instagram, meu Instagram é ThalesRinco, @ThalesRinco. Eu vou ficar muito feliz de te ouvir, de conversar com você, ou de saber o que você achou desse vídeo. Isso me ajuda a fazer mais vídeos como esse. Valeu, até a próxima!